Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão e Diálogo, mais uma tarde que vai fazer a diferença na sua vida. Sim, porque hoje o tema que nós vamos aqui conversar é sobre marketing pessoal. Tudo é muito importante para que você tenha uma apresentação ideal, para que você desenvolva melhor a sua vida profissional, familiar, acadêmica e de negócios. Eu estou aqui com Jaqueline Guedes, ela que é empresária e proprietária da Empower Palestras de Impacto e mercadóloga de formação, diretora de eventos do CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários. Que alegria receber uma mulher tão linda! Minha amiga, eu gosto muito quando você me apresenta, viu? Olha, fica um negócio muito bonito. Minha amiga, muito obrigada, viu? É sempre uma honra estar aqui com você. É sempre muito bom compartilhar conhecimento com tantas pessoas e ter você aqui me entrevistando, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Nós aqui vamos ser enriquecidos, né? Porque, na verdade, a apresentação pontual é só um reconhecimento, né? E que você, de fato, já tem uma entrega, e a gente fala aqui para todo o Brasil. E nessa formação, eu falo de imagem, né, de postura, comportamento, a gente traduz a palavra marketing pessoal. E algumas pessoas, naturalmente, precisam aprender sobre isso. Como melhor me apresentar? Como as orientações, como são as orientações para que eu melhor me apresente em público? Porque hoje a gente está num número muito grande, né, de comunicadores, de mentores, de palestrantes e pessoas que querem compartilhar do conhecimento. A gente tem que aprender com quem sabe fazer. E por isso a Jaqueline Guedes está aqui. É verdade, minha amiga. A comunicação é o que eu sempre comento, né? Não é só a forma de você falar. É como você chega nos ambientes, é como você se apresenta a sua imagem. Porque nós temos ali uma estatística que as pessoas vão te comprar de 3 a 5 segundos para poder saber que se vão te ouvir ou dar o mesmo nível de atenção para você. Então imagina só, antes de você abrir a boca para falar de tudo que você conhece, de todo o aprofundamento que você tem, as pessoas te visualizam, né? Então elas querem saber exatamente. Opa, me interesso, quero entender mais, quero me aproximar. Isso é uma coisa neurológica. Então, imagina só, o nosso próprio cérebro, ele já manda as informações se é uma pessoa interessante ou não para ouvir. Então, imagina só, muitas das vezes você está deixando de ser ouvido, ouvida pela imagem que você está passando. Eu diria que nesse momento, 3 segundos, né? Entre 2 a 3 segundos, você precisa causar um impacto para que as pessoas sejam influenciadas pela sua mensagem. Não é sobre vender apenas, porque o marketing tem uma entrega, né? Sim. E alguns negócios acabam ali acontecendo, mas é pelo que você está influenciando. Então, é nesse ponto, de 2 a 3 segundos para você influenciar e alguém comprar a ideia de que você é o melhor, né, profissional para ajudar ele em alguma área. Exatamente. Por isso que você observa que muitas consultorias de imagem vêm crescendo, porque tanto homens como mulheres já entenderam a importância de você estar com a imagem alinhada à sua comunicação. Imagina só, eu sou uma palestrante, falo sobre marketing e eu chego de uma forma que não condiz com a comunicação que eu vou subir ao palco. Então, não dá link. Né? É uma coisa que não soa de uma forma verdadeira. Então, quanto mais você consegue investir na sua comunicação, no seu intelecto, mas unindo a sua imagem, mais possibilidades de resultados você vai ter. O que a Jaqueline está querendo dizer aqui para você é que você pode ter uma bagagem intelectual, você pode ter toda uma história de formação, mas se você estiver, talvez, escolhendo o vestuário errado, pode estar impactando. Muito, Lili, muito, porque assim, ontem me perguntaram, Jaque, o que faz um palestrante ser escolhido e o outro não? E aí eu dei um exemplo muito clássico. Fiz ali uma dinâmica de um palestrante, 2 palestrantes da mesma área, na área de vendas, com o mesmo tempo, com o mesmo nível de intelecto, só que a apresentação do portfólio desse palestrante existia uma diferença gritante. E não dava para você se interessar por aquele
que estava com um portfólio não tão bom, com as fotos não tão boas. Imagina só. Então, nós fizemos uma dinâmica ali, sem as pessoas saberem quanto tempo cada um tinha, quais foram as pessoas que eles já impactaram, quais foram os profissionais, né? Uns ali já tinham até palestrado para Gustavo Cerbasi. E aquela pessoa que estava ali não condizia com a pessoa que estava naquele portfólio. Então, a imagem, seja ela que você chegar num ambiente ou da forma que você vai tirar suas fotos para você fazer esse portfólio, vai realmente impactar na quantidade de contratos que você vai ter como palestrante. Olha, nós estamos colocando um ponto que é aquilo que você representa, aquilo que você influencia e como você se apresenta na parte gráfica, né, que é o portfólio, o material físico, e aquilo que você, de fato, entrega, que pode ter uma desenvoltura maior. Porém, as duas coisas precisam dar alinhadas. Lado Tanto a a lado. parte, né, de apresentação, que ela segue no envio de uma proposta, até uma pessoa conhecer, de fato, a sua entrega. Nós estamos falando com uma profissional que forma outras pessoas que a tem procurado, e é da Empower, né, eventos, Empower palestras de impacto, que assim se preparam para entregarem um conteúdo das suas áreas, né, de conhecimento. E aí, se a gente for falar de algumas dicas, Jaqueline, que dica, assim, para iniciar, né, para uma pessoa que quer começar a construir a sua imagem, né, de forma positiva? Aí você tem que analisar qual a estrutura de conteúdo que eu vou entregar. Eu vou entregar uma estrutura de conteúdo de imagem, então eu tenho que estar extremamente bem alinhada. Eu vou entregar um conteúdo de marketing, eu tenho que fazer as análises para que eu saiba exatamente como que eu vou fazer essa entrega. Então, imagina só, eu tenho um palestrante de vendas que ele é muito, não seria essa palavra, mas vamos dizer que ele seja muito agressivo nas palavras. Então, ele usa sempre uma jaqueta de couro, né, bota, todo de preto, com algumas coisas, com algumas imagens, cores que identificam com o link da marca dele. Então, ele faz esse ajuste de acordo com aquilo que ele vai entregar no palco. Então, eu já tenho uma outra palestrante que ela é realmente toda conectada com a imagem. Ela é uma consultora de imagem internacional. Nós temos uma pessoa aqui, né, nesse nível aqui na nossa cidade. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque às vezes a gente acredita que esses títulos só tem lá fora, né? No norte não tem, e pelo contrário, nós temos pessoas iguais ou melhores aqui. Então, essa profissional, todas as vezes que ela sobe ao palco, é impecável. Mas por quê? Ela já está falando exatamente daquilo que ela quer propagar, que é a imagem daquela pessoa, mas linkada à comunicação que ela vai passar. Porque imagina só, eu estar toda arrumada, toda linda, toda perfeita. E o conteúdo? Cadê? Né? Então, é por isso que elas caminham juntas. Não pode simplesmente eu cuidar muito da imagem e esquecer do que eu tenho que passar para o meu público. Então, tem todas essas nuances que precisam ser analisadas. E, normalmente, quando o palestrante ele busca pela Empower, são lapidações finas. Eu sempre falo que são lapidações finas. São palestrantes que já tiveram a experiência de palestrar numa faculdade ou de realmente ser contratado, mas precisam daquelas lapidações finas, que muitas das vezes é a parte da imagem. Ou a comunicação, a oratória, né? Como conseguir chamar a atenção daquele público. E, normalmente, a gente já sabe, né? Até na internet há uma disputa muito grande pela nossa atenção. Imagina só você estar 1h30 captando essa atenção do público. Então, tudo você vai ter que fazer essa análise. Olha, nós estamos aprendendo, né, sobre quanto é importante imagem, ou seja, se vestir adequado à mensagem que você carrega pela formação que, então, você quer compartilhar. E alinhar isso a um conceito. Nós já aprendemos sobre ter um material, que é o portfólio de apresentação, alinhado, né, que é aquilo que você, de fato, é. E, assim, esse contexto de união entre imagem e material do que é uma proposta está alinhado a quem você é. Aí agora a gente aprendeu, né, sobre o tom certo, a oratória adequada. Eu vi que ela apontou sobre algumas coisas, né, uma voz mais agressiva ou, né, um pouco mais enérgica.
a gente precisa se entender. E qual é a sua identidade? Essa é a pergunta. Quem é, de fato, você? Você não pode parecer uma pessoa que você não é. Eu dificilmente iria ser uma mulher que iria para um tom mais agressivo, né, mais fora bem de contexto, porque não é a minha pegada, né? Eu acho que eu sou um pouco mais moderna, diria elegante ou até clássica, mas, né, eu acho que fazendo aqui a avaliação rápida, né, mas todo mundo tem algo a oferecer, só precisa achar o ponto certo. E aí a gente aprende com quem sabe fazer. Mas me diz aí, Jaqueline, nessa trajetória, né, onde é que iniciou essa visão empreendedora de capacitar pessoas a terem, né, as suas imagens alinhadas à sua profissão? Lili, eu sempre falo que quando há uma dor, há um remédio, né? Então, a minha dor era sempre ver palestrantes de fora aqui na minha terra, aqui na nossa terra, né? Não que isso me incomode ao ponto das pessoas não virem para cá. Elas estão aqui para capacitar outras pessoas. Mas eu sempre me perguntava, e os nossos? Aonde estão? Aonde estão os nossos palestrantes locais? E aí eu percebi que existe, sim, muitas pessoas, muita gente boa aqui, porém, a confiança de vir ao palco e a visibilidade para conduzir uma palestra, para conduzir um evento, não tinha. Então eu falei, se existe uma dor, existe um remédio. Então a Empower, ela vai possibilitar essas pessoas que buscam ser profissionais e terem aí uma fonte de renda também. Eu sou empresária, eu sou gerente de um banco, eu sou funcionário público, eu posso ser palestrante? Evidente, porque se você tem conhecimento e você aprende a passar esse conhecimento, com certeza terão pessoas que vão te escutar. Nesse momento, acabamos de acionar a gente está impulsionando carreiras, né? E pessoas. E como é nobre ver que você percebeu uma necessidade no mercado e viu que não precisava ir buscar lá fora. Mas ter a parceria com o que vem de fora que nos aprimora, né? E aí pegou uma oportunidade que era necessária. Nós todos, né? Eu falo aqui, me incluo, mas todos, eles, de algum modo, precisam aprimorar algumas técnicas, habilidades, ajustar, fazer desse alinhamento bons negócios. E aí, a minha pergunta agora é sobre como é que você encontrou, né, essa inspiração, é sobre isso que eu quero, essa inquietação, que foi o empreendedorismo, para, então, a Empower, né, palestras, mais o marketing. Eu sou apaixonada, né? Eu sou apaixonada por marketing. Então, eu escolhi essa profissão, Lili, quando eu tinha 10 anos. Então, imagina só, a menina lá do interior, né? Eu morava em São Gabriel da Cachoeira e eu sempre tive um olhar crítico. E eu gosto de contar essa história porque envolve minha mãe. E ali na frente da TV, eu vi um comercial e eu falei, nossa, que comercial feio. E minha mãe olhou, né, e falou bem assim, então faz melhor. E aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu tive a oportunidade de prestar vestibular, passei no Enem, a minha nota, ela ia justamente na faculdade de marketing. E eu me formei em bacharel em marketing. E a partir daí, a minha paixão só aumentou pela comunicação, só aumentou pela forma de conduzir, né? Não só a parte de comercial, mas várias outras nomenclaturas que a gente sabe que o marketing ele pode fazer, que está muito forte agora, principalmente com o marketing digital. Então, eu sempre falo assim, o marketing digital para o palestrante, ele é o ponto-chave. Porque antigamente, Lili, para você saber se aquele palestrante era realmente muito bom, ou alguém te indicava, no sentido de, olha, eu fui para a palestra de fulano e é muito bom. Ou você ia, a empresa pagava e você ia. Mas você não tinha tanto contato com ele na internet para você ter o desejo de ir numa palestra, né? De você ter a vontade de ir para um material como esse. Então, eu sempre falo que o marketing na minha vida, mais a parte de palestras, foi o casamento perfeito. Porque são duas situações que a gente consegue evidenciar os nossos palestrantes para que as pessoas tenham desejo de buscar por eles e a gente continuar com o nosso propósito, com a nossa missão, que é expandir conhecimento no norte do Brasil.
Nossa, foi de repente eu viajei junto com você, viu? Né? A gente sempre tem uma história bonita por trás. Sim. Uma impulsionadora que diz assim, então faz melhor. Então faz Né? melhor. Foi essa frase que impulsionou a vida da Jaqueline Guedes. Então faz melhor. Então é com essa orientação que a gente deixa aqui para você. Faz o teu melhor, faz a tua imagem ser confiável, ter credibilidade, ser de respeito, né? Porque tem tudo isso, né? São valores, né? Você precisa apresentar aquilo que de fato você é. Então exige ali talvez alguns cuidados, né? Já teve algum momento de orientação nessa mentoria para palestrantes que precisava alinhar as suas entregas, sabe? Do que discursa e do que precisa ser? Já. Na última formação que nós fizemos, né? Os palestrantes convidados para formar os palestrantes locais, eles evidenciaram alguns pontos para cada um. Né? Então, nós tínhamos ali em torno de 30 pessoas e eles foram evidenciados. Olha, teve um que recebeu um feedback, muda o relógio. E ele falou bem assim, Jaque, como assim? Eu falei, você é um doutor. O relógio não está condizendo com o que você está vendendo. Né? Então, ele falou, nossa, até esses detalhes eles perceberam. Eu falei, essa é a ideia, você sair daqui com uma mudança. Né? Você sair daqui como um palestrante profissional. Então, a ideia é que não é constranger a pessoa de maneira alguma, é realmente observar e dar esse olhar para esse profissional que ele pode ir a mais. Eu vou te contar uma história, Lili, eu gosto muito de história. Conta aí essa história. Em 2019, eu entrei em contato com o Joel J. E o Joel J, ele cobrava, na época, R$25 mil. Naquela época, para mim, era um valor muito alto. E passaram-se os anos, hoje o Joel J, ele cobra em torno de 150 a 180 mil reais. 1 hora de palestra. Então, você vê que o Joel J teve muitas mudanças. Né? Assim como vários palestrantes que são high ticket, vamos dizer assim, né? Mas eles se permitiram. Fizeram cursos, fizeram mentorias, participaram de novos ambientes. Para quê? Para que eles sejam percebidos no mercado, valorizados, né? Para que a pessoa que vai cobrar esse valor, ela já está num outro ambiente, num outro fluxo de mentalidade. Então, quando você falou assim, eu não tenho a possibilidade, eu não me vejo sendo agressiva, não me vejo. Mas por quê? É exatamente isso, a sua essência. Não adianta você criar um personagem, porque uma hora você não vai sustentar. Não vai sustentar. Então, o que você tem que fazer é lapidar a sua essência para que você se sinta confiante para estar num programa, para estar num podcast, para subir ao palco, para vender uma mentoria. Então, são essas nuances que a gente pontua aos profissionais que buscam, né, pela Empower, para que eles saiam muito mais confiantes, preparados. Então, assim, a quantidade de depoimentos que a gente tem após o curso, né, a formação de palestrante de alta performance, é maravilhoso. Então, pessoas que não conseguiam sequer falar na câmera do celular. Então, assim, a gente não está só destravando para você se tornar um palestrante. A gente pode estar destravando você para se tornar um líder. E, às vezes, você tem todo o conhecimento, mas tem medo de falar para outras pessoas. Então, a formação de palestrante, ela vai além dos palcos. Se você está aí e quer se tornar um líder ainda mais pujante, com mais confiança, a formação também é para você. Viu? Essa chamada foi para você. Quer se tornar, de fato, mais apurado, mais aprimorado? Já fica aí. Nas pequenas dicas, já vai ser grande transformação. Nessa curiosidade, né? Troca o relógio, muda o estilo, olha alguns detalhes que é importante, troca o óculos, assim, a gente vai avaliando, né? Exatamente. Muda as joias, no sentido de dar propriedade ao profissional que você se tornou, que então você quer compartilhar. Para que não caia também, hoje, que algumas pessoas, assim, o mercado acaba rotulando algumas coisas, né? Agora, tudo é mentoria, tudo, né, é coach e tal. Não é sobre isso. Se você souber fazer o bom aproveitamento, né, dessas ferramentas, que são ferramentas. Sim. Eu acho que a gente tem tudo para aprender com mentores, consultores e com quem esteja treinadoras, né? Porque todo mundo precisa de algum ajuste em alguma coisinha, né? Com certeza. E eu sempre falo que a mentoria, o mentor, ele vem o quê? Para dar aceleridade nos seus resultados. A gente está aqui hoje na Boas Novas e a gente tem aí um mentor maior,
né, que veio à Terra e fez uma mentoria gigantesca, né? O que ele deu? Conhecimento, acesso. Ele possibilitou as pessoas a se conectarem, né? Ele transformou o ambiente. Então, imagina só, é isso que o mentor vai fazer. Ele não vai fazer por você, mas ele vai te incentivar a fazer o que você deve fazer, que depende de você, porém com a orientação correta. Nós estamos aqui nesse momento sendo enriquecidos, né? São altas reflexões. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre um marco. A gente sempre tem um marco, né? E o que foi assim, mais profundo, o que marcou nessa trajetória de lidar com tantas pessoas, porque já são muitas, né? A gente está falando só na formação de palestrantes e disso, mas está falando de muitos eventos, porque você tem uma mão empreendedora para realizar eventos. Então, são eventos aqui que acontecem, você melhor do que ninguém vai poder dar os nomes, mas é Café com as CEOs, né? É o Conecta, não é isso? Tem alguns nomes aí, eu não sei Arte da Venda. E então, assim a gente vai estruturando os eventos. É o ano inteiro com eventos para todas as áreas, no setor imobiliário, no setor da saúde, médicos, né? Sim. Nesse caso, da medicina, né? Da contabilidade. Já estou aqui colocando outras oportunidades de vendas, do marketing, tudo, né? Dentro de um calendário onde você toma como uma missão, né, de estar tratando com várias outras oportunidades, mas que entregam o melhor, né? Faz o teu melhor, né? Então, faz melhor. Você foi lá fazer o melhor aproveitando esse planejamento. E aí, eu queria dizer, o que marcou? De repente, assim, que ficou registrado. Eu nunca esqueci esse dia aqui. O que marcou nessa trajetória de 6 anos de Empower é que, acredito eu que quase todos os empresários, empreendedores já tiveram aquele momento de eu vou desistir. Estou cansada, né? Sou mãe solo, tenho muita coisa para carregar, né? Então, eu vou buscar uma outra área. Eu vou me dedicar à área do marketing digital. E, num belo dia, eu estava em casa e eu estava com esse pensamento de não retornar mais aos eventos. Nós já impactamos, ao longo de 6 anos, mais de 9 mil pessoas. E tudo isso, assim, com muita garra, com muita vontade, com muita vontade mesmo de fazer a mudança na vida das pessoas. E aí, um belo dia, eu recebo uma ligação. Eu sempre deixo meu contato para as pessoas, né, ao final do evento, né? Eu quero que as pessoas saibam o quanto que nós somos fortes, o quanto que a gente pode potencializá-los. E uma empresária me ligou. E ela falou bem assim, oi, Jaque, tudo bem? Estou te ligando. Porque eu queria muito que você fosse na inauguração da minha loja. Aí eu falei, poxa, que maravilha. Vai ser uma honra eu estar lá. Só que eu tinha acabado de ter bebê, né? Então, eu ainda estava ali em casa. A gente também estava num período pós-pandemia. Então, eu estava bem resguardada. Desejei a ela muito sucesso. E antes de eu desligar, ela falou bem assim, eu queria te falar para você não desistir. E aí, eu já dei aquele... Oi? Porque foi através de um evento seu, da Empower, que eu fui e eu ainda era CLT. E hoje eu estou abrindo a minha 4ª loja. E eu falei, caraca, ó, me arrepio. E eu falei, caramba, que demais. Foi isso que a gente colocou, né? Foi esse propósito que a gente montou a Empower. E quando ela me falou isso, para mim, foi um marco de eu retornar, né, aquelas forças que eu vim desde o início e falar, não, é isso aqui. Tá desafiador? Tá. Mas a gente está conseguindo, a gente está mudando a história de pessoas. Então, imagina só, 4 lojas, quantos colaboradores ela já não está empregando. A mentalidade que ela está mudando dessas pessoas, assim como a dela, né, também foi ajustada para o desejo que ela tinha, não é porque a pessoa é CLT que é ruim, pelo contrário, ela está fazendo o seu melhor. Mas se você quer ter uma mentalidade, ou tem uma mentalidade empresarial, por que não? Né? Então, imagina ela incentivando outras pessoas a ter o seu negócio também. Então, quando ela me fez essa ligação e ela falou, não desiste, aquilo ali foi um marco. Já trouxemos vários palestrantes, mas aquilo ali foi realmente a essência da Empower. A gente, assim, fica, sem dúvida, com aquele sentimento de gratidão, né? De algum modo, por aquilo que você tem desenvolvido. Então, eu acredito que ela, com o sentimento de gratidão, ela pôde expressar, e aí para você
era o necessário. Era importante demais. Era importante Foi naquele importante momento. demais. E aí, nesse volume, que você falou de um número, né? 6 mil ali, pessoas já impactadas, envolvidas. Eu estou falando de network, né? Muito. De algum modo, é um alto, né? Giro de pessoas ali entre influências e influenciados. O quanto isso impacta numa construção de imagem, nesse marketing pessoal, o network? Eu sempre digo que o network, ele não é apenas a troca de contato, né? Ele é realmente a conexão que vai, de alguma maneira, transformar. Então, hoje, a Empower, né? Eu vivo do network. Imagina só você ter contato com 9 mil pessoas. É muita gente. Nem todo mundo você vai conseguir lembrar, mas boa parte dessas pessoas, elas vão lembrar de você, né? Mas muito mais pela forma que você as tratou. Então, eu sempre tenho muito esse cuidado, né, de você ser gentil, independente do palco que você está, do ambiente que você está, você precisa saber que existe a palavra gentileza, educação, transformação. Então, o network ele vem com toda essa condução, né, de como você trata, se você é interessante ou você é interesseiro, né? Então, tem tudo isso. Então, o network realmente ele vem sendo transformador na minha vida, né? Agora vamos ter todos os dois meses nós temos ali o Café com as CEOs, e hoje o Café com as CEOs ele lota somente com network. Não tem tráfego pago, não tem TV, não tem absolutamente nada a não ser mulheres chamando outras mulheres para um ambiente de abundância, de prosperidade, de mudança. E é como sempre falo, mulheres levantam mulheres. Então, eu tenho certeza que esse network influenciou demais para que esse projeto tivesse essa força de sair do papel. Olha, só é um pouquinho, né, das pequenas e grandiosas, né, ideias que surgem de alguns negócios. E aí você já entendeu que a importância do network e principalmente ficou aqui, né, sobre interessados e interesseiros, né, que temos que distinguir, né, sobre essas possibilidades. Jaqueline, nós estamos aqui, né, nesse bom bate-papo, que energia, né? Eu diria que apresentação, porque hoje nós estamos vendo aqui para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui no Conexão e Diálogo, quanta riqueza, mas ela é pouca o tanto do volume que nós ainda temos que aprender e talvez praticar. E algumas coisas nós precisamos abandonar, outras coisas nós precisamos adquirir e outras nós precisamos desenvolver. Aí estou falando de 3 pilares aqui, rápidos do marketing, né, pessoal. Mas deve ter as que são mais eficazes, né? Nem sempre a gente acerta. E o erro faz parte do crescimento. Qual seria esse fechamento aqui de aprendizado sobre isso? Quais são as estratégias eficazes, né, no marketing pessoal? Já que a gente primeiro erra para depois acertar. Saiba escutar. Isso é muito importante. Nem tudo é crítica. Realmente vem para você ter uma mudança. Então, você saber escutar e você saber filtrar, com certeza vai ter uma mudança muito grande na sua vida. É claro, escutar as pessoas certas, né? Não é qualquer pessoa. Então, uma pessoa que ainda não está no nível que você gostaria de estar, talvez não seja a pessoa ideal para que você dê tantos ouvidos assim. Mas aquilo que você almeja, aquela pessoa que você se inspira, eu sempre falo assim, escolha 3, 5 pessoas que você se inspira e comece a modelar essa pessoa, que você provavelmente vai ter os resultados que ela tem. Então, existe também a palavra chamada constância. Você não vai ter tudo ao mesmo tempo, né? Você tem que realmente ter a constância em continuar esse trabalho. Imagina só se eu tivesse desistido. Hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não estaria com essa entrevista. Hoje a gente não estaria batendo esse papo tão agradável. Então, de fato, é toda uma construção. E a construção leva tempo. Mas se você não desistir, ela chega ao topo.
O Conexão Diálogo, ele tem essa essência para entregar conhecimento com leveza e que chegue aí para você como uma grande contribuição na sua carreira e também na sua vida, né? Nós estamos aqui numa programação que ela atende a todas as classificações. Hoje você pode ser um estudante, amanhã, naturalmente, um formando e a carreira profissional, que é o seu futuro, concluída, né, com sucesso, aprimorada com o marketing pessoal. E foi sobre esse bate-papo aqui generoso com a Jaqueline Guedes que nós aprendemos tanto. E aí eu faço o fechamento para você que acompanha nas redes sociais. Segue a gente aí. Conexão e Diálogo FBN é o canal certo para você já acompanhar os bastidores e as próximas entrevistas, já ficar assim ansioso com aquilo que nós deixaremos como uma contribuição, porque tudo começa com uma boa conversa. Eu te vejo no próximo programa.